Olá, muito boa tarde. Janela do Dia é um livro com escritos que inspiram momentos de reflexão. Foram publicados por um centro de espiritualidade, onde pode acontecer a meditação em torno destas páginas. O autor, Miguel Moreira da Costa, está hoje connosco, assim como o padre Fernando Fonseca, deste centro, no seminário Nossa Senhora de Fátima, em Alfragide. Uma conversa para daqui a uns minutos, depois de mostrarmos notícias que marcam a atualidade. A assinalar 5 décadas, a Diocese de Santarém reuniu a pensar nos próximos 50 anos. Não quiseram que os 50 anos da Diocese fossem uma memória do passado. Por isso, a Assembleia Diocesana reuniu para projetar os próximos 50 anos. Nós somos herdeiros de uma tradição da Igreja que recebemos do Patriarcado de Lisboa, que procurámos vivê-la aqui nas terras do Ribatejo, mas temos que ir preparando o futuro. Portanto, a nossa celebração jubilar está muito pensada em envolver as comunidades em dimensões catequéticas, em dimensões pastorais, em dimensões celebrativas de festa, mas também de envolver as comunidades e os leigos mais responsáveis na definição das prioridades que devemos levar a cargo nos próximos anos. Os grupos trabalharam 6 prioridades que resultaram da caminhada sinodal da Diocese. E o que estamos a pedir agora às pessoas é, olhando para aquelas 6 preocupações, a pastoral com os jovens, da família, a formação, o modo de ser igreja, as realidades sociais que estão à nossa frente, o modo como celebramos a fé, que foram os 6 aspectos que a caminhada sinodal nos levou a refletir. Estamos a pedir agora, destes 6, é impossível trabalhar todos, quais são aqueles 2 que achamos que é o mais prioritário e como é que o podemos implementar na nossa Diocese. Estes pequenos grupos reuniram compostos por aqueles que na Diocese asseguram o itinerário pastoral, leigos, sacerdotes, consagrados. Dom José Traquina integrou também um destes grupos. Do meu grupo veio o interesse pela formação dos cristãos, em várias especificidades e em várias idades. Mas o sentido da formação cristã foi muito sublinhado. Depois, a dimensão da pastoral familiar e pastoral juvenil, como 2 dimensões que é preciso cuidar e valorizar. E no conjunto da Diocese, o valor da proximidade, isso é uma coisa que é sublinhada como já existente e a não perder, é dar continuidade ao sentido da proximidade. Proximidade entre as pessoas, proximidade na formação, a proximidade foi muito valorizada como algo que muito nos humaniza e nos ajuda a ser melhores cristãos. Esta metodologia teve em conta o momento sinodal que a Igreja vive com o Sínodo reunido em Roma. Eu direi que sim, estamos a realizar a Assembleia Diocesana, que enfim, acontece todos os anos por esta altura, mas tínhamos que sintonizar com aquilo que está a acontecer em Roma, com o Santo Padre, na última sessão do Sínodo sobre a sinodalidade na Igreja, e portanto pusemos em prática também. E foi muito interessante, porque esta Assembleia, nesta modalidade, foi muito sustentada por leigos interessados. Uma experiência que foi valorizada pelos que nela participaram. Eu acho que é extremamente importante este estilo sinodal para aproximar mais as pessoas, porque ser igreja, ao contrário do que se vinha pensando até aqui, é estar junto, é conviver, é união, é fraternidade, é a alegria de estar e de ser um com Nosso Senhor. A imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima presidiu a estes trabalhos e, no final, iniciou uma peregrinação que, durante um ano, a levará a todas as comunidades da Diocese. A imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima foi desejada logo a partir deste dia para, como na primeira igreja, como primeira hora, ela acompanhou os discípulos de seu filho, agora também nos pode acompanhar, e sobretudo neste ano, e portanto vai ser um tempo largo, porque vai percorrer todas as paróquias da Diocese, portanto é um ano inteiro
nesta peregrinação da imagem, mas para nos sentirmos a contar com a sua intercessão, mas também para nos unir mais. Esta peregrinação começou pelas paróquias de Salvaterra de Magos. Encontro também Somos Terra marcou o termo do mês dedicado ao tempo da criação. Um encontro para olhar o envolvimento dos cristãos na promoção de estilos saudáveis de vida e aprofundar o compromisso que, partindo da comunidade, pode chegar a todos. O próprio nome da rede espelha precisamente isto. Portanto, ou seja, a rede liga pontos diversos e a ideia desde a origem, até a ideia da Manuela Silva, era precisamente esta capilaridade de se ir estabelecendo pequenos grupos nas comunidades que, a partir dos desafios lançados pela Laudato Si, levassem para o concreto esta questão da ecologia integral, da conversão ecológica e que fosse ajudando as comunidades e os cristãos a tomarem consciência da importância desta questão até na forma de viver a sua fé todos os dias. Neste encontro participaram aqueles que já fazem caminho de cuidado ambiental em várias paróquias, como é o caso de Santa Isabel, em Lisboa, com um grupo que nasceu do caminho sinodal. Que é um caminho que nós procuramos fazer aberto à comunidade, não é? Portanto, muitas das coisas que nós fazemos são abertas a todas as pessoas, não é? A vigília que contei há pouco, nas vésperas da COP28, é claramente uma demonstração desta nossa preocupação de trabalharmos a conversão ecológica na comunidade, na paróquia, como cristãos, mas também ouvindo, convocando, não é? Não só ouvindo, como convocando também todas as outras pessoas, outras confissões e não só, a fazerem este caminho connosco, não é? Porque na diversidade também vamos tendo mais ideias, porque bem precisamos delas, não é? Também em Marvila há um foco de sustentabilidade que quer envolver todos. Fazemos sempre na terceira semana de cada mês uma oração dos fiéis. Tentamos ter no nosso boletim paroquial, na nossa folha paroquial, conchas, algumas dicas ecológicas, dicas verdes, com conselhos práticos, poupar água, na altura do advento, fazer as próprias prendas e depois algumas atividades como o Dia Laudato Si, que fizemos em maio deste ano, e aí foi mais um exemplo do modo como convidamos os diversos grupos do território, não só das paróquias, mas do território, a participarem com aquilo que já fazem, portanto, demonstrações daquilo que já fazem para o ambiente. É um caminho que estes grupos querem aberto a todos. Todas as pessoas sentem esta questão da necessidade de mudarmos de estilo de vida, de mudarmos a forma como comunidade estamos, de facto, a ter um impacto tão negativo no planeta e na vida das pessoas, não é? De diferentes formas as pessoas sentem isso e, portanto, se nós as pudermos ir chamar e ouvirmos estas diferentes versões, estas diferentes visões, as diferentes formas também de fazer o caminho, também conseguiremos encontrar um caminho melhor. Apesar da urgência ambiental, estes núcleos apostam na esperança. O objetivo não é pôr-nos todos deprimidos, é passar uma mensagem de esperança para que compreendamos que é difícil, mas não é impossível e, portanto, pode começar com pequenos gestos, muito simples, que todos podemos fazer e podemos aprender com todos, portanto, todos podem contribuir, desde a pessoa, desde a avó que se lembra de aproveitar os trapos para fazer um pequeno saco ou do neto que faz um cartão para oferecer à mãe com papel reciclado ou com a caixa dos cereais, portanto, pequenos gestos de esperança. O cuidado ambiental é também terreno propício para um testemunho comum, apesar das diferentes identidades cristãs. Esta questão em particular da ecologia é um terreno particularmente propício para um testemunho comum. Até porque ele já vem sendo, aliás, ele começou, por ser muito mais trabalhado e relacionado logo com o testemunho cristão no âmbito das outras confissões cristãs. Uma interpelação que deve chegar a cada comunidade em resposta aos desafios frequentes do Papa Francisco, que nos pede cuidado para com a nossa casa comum.
Acompanhe estas notícias em agência.eclésia.pt. Falamos agora com Miguel Moreira da Costa e com o Padre Fernando Fonseca a propósito do livro Janela do Dia. Muito boa tarde, obrigado por estarem neste programa. Antes de irmos ao livro, a este livro escrito por Miguel Moreira da Costa, Padre Fernando, pedia-lhe que nos dissesse que centro de espiritualidade é este e que atividades propõe. Sim. O Seminário Nossa Senhora de Fátima em Alfragide dispõe de um espaço que acolhe pessoas e grupos para tempos de reflexão, de meditação, de oração e para atividades formativas ao serviço da Igreja, segundo o carisma dioniano. E é nesse sentido que podemos ver, enfim, fins de semana de reflexão, Sim. debates, conferências que Sim. acontecem neste seminário. Portanto, nós temos retiros nos tempos fortes do Advento da Quaresma, também noutras datas ao longo do ano, sobretudo no Coração de Jesus. Animamos a Lecção Divina durante o Advento e durante a Quaresma. Temos encontros de formação para acólitos, para crismandos, para adultos e promovemos também mesas redondas, conferências sobre temas sociais, segundo a sensibilidade do Padre Dion. Foi nessa linha que surgiu esta ideia de publicar este livro, Janela do Bom Dia. Janela do Bom Dia, exatamente. Há pouco creio que disse mal, disse Janela do Dia. Pois. Bom, um dos nossos projetos ou sonhos era, de facto, não só promover essas atividades a que me referi, mas também fazer publicações que possam, de algum modo, transmitir a espiritualidade dioniana. E, nesse sentido, achamos que este livro do Miguel Costa, A Janela do Bom Dia, era uma boa ocasião para começar. E assim avançamos. Está a inaugurar então esse projeto editorial. Está a inaugurar o projeto, é o primeiro livro, exatamente, que nós publicamos. Como surgiu então, Miguel, como surgiu esta ideia de colocar em livro escritos que, se bem me apercebi, foram sendo feitos em diferentes circunstâncias? Sim, eram textos que eu escrevia quase espontaneamente. Eu que trabalhava, sobretudo, no Departamento de Comunicação e Marketing de uma Câmara Municipal, alertou-me para o detalhe, para o pormenor e, sobretudo, para o significado profundo que cada momento podia conter. E comecei a elaborar pequenos textos e que dei a conhecer a amigos. Começaram a pedir-nos. E começaram a utilizar esses textos até em reuniões de partilha e de grupo. E foi um feedback extraordinário. E começaram a surgir pedidos de que se desse a coleção completa dos textos. Achei a proposta, a princípio, um bocadinho com certa relutância, porque não era essa a intenção dos textos. Mas via que transmitia um bocadinho de esperança, de alegria. Era do projeto do Bom Dia. E por isso surgiu-me o primeiro acontecimento. E o acontecimento que me surgia era, quando eu ia a caminho de trabalho, passava diante de uma janela que ficava mesmo ao nível dos meus olhos. E nessa janela assomava sempre o rosto de uma senhora. E a senhora dizia-me, bom dia. Tinha uma voz bonita. E eu respondia, bom dia. E continuava o meu caminho, pensando na musicalidade daquela saudação. E todos os dias sentia a necessidade daquele ritual. Um dia a janela estava fechada. E eu fiquei com saudades daquele bom dia. E fez-me pensar e meditar em tantas janelas da vida que um dia abrimos e um dia fechamos. E então aí vem quase toda a história da nossa vida. E aí está. Eu só podia pegar nessa janela do bom dia, mas dar-lhe uma profundidade maior. Paulo, eu posso explicar o sentido do título? Claro que sim. Porque o sentido do título vai muito mais além do que dizer janela do bom dia. Ele está aqui na introdução, não é? Não está. Não está todo? Não está. Nem tudo está, porque Refere-se aí. os textos são, sobretudo, um convite à reflexão pessoal. Tem muitos pontos finais, frases curtas, às vezes um adjetivo entre dois pontos finais. Mas é, sobretudo, o convite à reflexão e ao aprofundamento de cada um. E então o sentido da janela do bom dia começa pelo fim. Dia. O que é que nos recorda? A luz. E recorda-nos a luz primeira, a luz da criação. Deus criou a luz, Deus criou o dia. E Deus viu
que tudo era bom. Mas este primeiro dia, esta primeira luz, de imediato nos faz pensar no primeiro dia da nova criação. Qual é a nova criação? Cristo Jesus, ressuscitado, é que é a verdadeira luz que nos ilumina. E é essa luz que nos faz contemplar o dia, e Deus viu que tudo era bom. E nesse bom, contemplamos então a bondade infinita de Deus. Na primeira criação, mas na nova criação, em Jesus Cristo, nosso Salvador, que nos ilumina. Isso tudo, enfim, com um preenchimento muito bíblico, não é? Que através daquilo que fala. Mas vejo aqui nos vários textos, o cotidiano, circunstâncias do cotidiano. Certíssimo, mas é que são os acontecimentos do dia que, se me permitires, Sim. Paulo, eu continuava a explicar o título, porque eu parto do acontecimento pequenino, da experiência cotidiana, para dizer o quão de espiritualidade nós podemos retirar. E a beleza e a bondade, e a esperança e a alegria que daí podem vir. Por isso aqui é uma janela de bom dia. Então já vimos o que era o dia, já vimos o que era o bom, falta a janela. A janela nós a abrimos para o mundo. E para que o mundo nos entre pela janela dentro, com o ar fresco, com a luminosidade, mas ao mesmo tempo para olharmos o mundo. E a janela é o contrário de um espelho. O espelho só nos vemos a nós próprios, com o egoísmo, com o nosso narcisismo, com a nossa autossuficiência. E então a janela é um desafio, é um convite. Abre a janela da alma ao mundo. Abre a janela da alma à bondade de Deus. Abre a janela à luz que te ilumina verdadeiramente e te dá sentido. Essa é a janela do bom dia. Quando abrires a tua janela, vires a bondade de Deus e da criação e vires então, cada dia pode ser abençoado na medida em que o repartires com os teus irmãos. E creio que nas 200 páginas do livro temos aqui 200 razões para esse bom dia cheio de bondade. Antes de dar a palavra novamente ao Padre Fernando, interessa voltar ao início da pergunta, que é o porquê desta ligação então à espiritualidade ioniana. Eu devo dizer que as minhas raízes humanas e espirituais foram constituídas e estruturadas no seminário de Alfragide, a quem eu devo tanto. Gente extraordinária que eu lá encontrei, aliados aos professores da Universidade Católica, que tão sabiamente me transmitiram o essencial e me deram asas para voar. Eles não me transmitiram tudo. É que depois o mundo está lá. É preciso que o mundo seja sobrevoado com as nossas asas, aprofundado com a nossa razão e a nossa forma de ser, para vermos que a vida cristã envolve tudo, que a luz e a bondade e a misericórdia de Deus tudo envolvem. O Seminário de Alfragide, com o Centro de Espiritualidade, para mim é uma identidade tal que depois é também o causador desta edição. Eu tinha recebido aqueles convites que referi para editar o livro, mas quando me chegou o convite do Centro de Espiritualidade, do Seminário de Alfragide, eu não podia deixar de corresponder. E aqui está a janela de bom dia. Padre Fernando, e acredito que o Centro de Espiritualidade aconteça muito também com diferentes contributos, seja dos conferencistas, seja de autores como o Miguel. Exatamente. Eu penso que este livro é profundamente dioniano, no sentido em que o Miguel é uma pessoa de rara sensibilidade humana e espiritual e consegue ver para além dos acontecimentos e das coisas e descobrir o amor e a misericórdia de Deus, que é algo de característico de todos os cristãos e se calhar particularmente do Padre Dion e de nós, dionianos. E nesse sentido nós achamos por bem publicar este livro. Agora penso que já perdi a pergunta inicial. A ligação, o contributo do centro que encontra nestes autores e conferencistas. Não é? Sim, portanto é isso. Portanto, o centro é animado pelo Padre Paulo Coelho, que é o diretor, por mim que sou colaborador, e outros dionianos, mas também alguns leigos, uns que viveram connosco, ligados a nós, outros não, mas sobretudo para certos temas, digamos, mais de caráter social, como a pobreza das famílias, a comunicação social, o cuidado dos idosos, pessoas idosas e doentes, etc. Nós chamamos pessoas, convidamos outras pessoas que
colaboram connosco e muito bem. E para terminar, Miguel Moreira da Costa é um livro dirigido a qualquer leitor, para qualquer circunstância do dia, a abrir em diferentes momentos do dia. E eu recomendo que seja apenas uma dose por dia. Uma página de cada vez. Sim, é mesmo como uma posologia médica. Eu digo isso na introdução, porque de facto eu acho que aquilo que é o desafio é sermos capazes de captar o divino com esperança, com alegria, de que o nosso mundo está tão necessitado. É esta janela positiva. E o sentido do livro, e para mim, o grande gosto, a grande alegria é esta. E dou um pequeno exemplo, como podia pegar noutro. Eu sou de uma tradição e de uma terra onde havia este costume. Ao entardecer, cada família acendia, quando a luz começava a escassear, o interruptor da luz. E o primeiro da casa a acender a luz dizia uma expressão: boa noite nos dê Deus. Era uma tradição conhecida do nosso povo e vivida em tantas e tantas terras. Eu pego nessa expressão que soa como uma oração. E o que é que eu queria? Eu queria acender uma pequena lanterna. Não quero concorrer com o sol, nem com a lua, nem com as estrelas. Quero acender essa lanterna para dizer a toda a gente e ter a ocasião de dizer: bom dia, nos dê Deus. Fica essa proposta e agradeço, Miguel, Padre Fernando, agradeço terem estado aqui no programa Eclésia a apresentar este livro e também o Centro de Espiritualidade. Muito obrigado por terem estado no programa Eclésia, onde quisemos partilhar consigo esta Janela do Bom Dia, um livro de Miguel Moreira da Costa que chega agora, ou que chegou ao mercado e chega aos leitores. Por hoje nós ficamos por aqui, desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.